Tenho medo de depressão no meu filho adolescente. Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver comigo aqui ao vivo, muito boa noite. Se você estiver assistindo comigo gravado, essa live foi feita dia 9 de outubro de 2023. E se você ainda não me conhece, eu sou Soraya, sou médica homeopata, sou endocrinologista infantil. Nesse canal aqui da rede social, eu te ensino, mãe de adolescente, a melhorar o relacionamento com seu filho em 3 passos. O tema da live de hoje é: tenho medo de depressão no meu filho adolescente. Então eu já estou aqui disponível para a gente conversar sobre isso e vou pedindo para vocês contando o que vocês estão passando aí na casa de vocês. Soraya está passando por essa situação. Soraya, tenho medo disso. Soraya, será que tal coisa? Enfim, o comentário que você quiser fazer sobre esse assunto vai pondo aí embaixo, que daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês, tá? Por enquanto eu vou conversando sobre o tema, enquanto vocês vão entrando. Quando o adolescente está chegando, está entrando ali na adolescência, tem uma mudança muito importante no comportamento dele. Então, muitas coisas mudam, né? O que ele gosta muda, o jeitinho dele de lidar as coisas muda, o humor oscila, né? Então, ele acorda bem, de repente ele tá mal. Então, muita coisa muda. E aí ele começa a ficar mais quietinho, né? Mais na dele. E a mãe fala: será que ele tá com depressão? Ou será que ele tá entrando na adolescência? Então, para cuidar dessa situação, eu trouxe aqui uma listinha de orientações para vocês. Então, essa live é voltada para uma mãe que está passando por essa situação que eu estou contando agora. E essa live não é para quem já está com um filho em depressão. Então, o foco não é esse. A gente não vai conversar aqui sobre Soraya, meu filho tem depressão, o que eu faço? Essa situação é muito delicada, é individualizada e não vai ser isso que eu vou abordar aqui na rede social, tá? Então, a abordagem de hoje é: meu filho tá mudando, isso tá me deixando preocupada, o que eu posso fazer aqui em casa para ajudar meu filho? Ou então, o que eu não posso fazer, porque senão pode piorar essa situação aqui com meu filho, tá? Então, a gente vai conversar disso hoje. E eu tô aguardando os comentários de vocês. O que tá passando aí na casa de vocês, enfim. Bom, é uma oportunidade por quê? Porque se eu sensibilizar muitas mães, eu vou estar conseguindo ajudar a diminuir o índice de depressão, que está muito alto na adolescência. Por quê? Porque o suporte da mãe é essencial nesse momento. Então, se vocês estiverem preparadas para isso, faz toda a diferença no que essa geração vai se transformar. Porque você pode mudar a vida, o futuro do seu filho. Tá? Então, a gente vai conversar. Vão me contando, gente. Vão me contando as situações que vocês passam aí na casa de vocês. Eu vou fixar aqui o tema de hoje, que eu esqueci para variar. Opa! Não copiou, peraí. Bom, enquanto eu vou... Eu não consigo, acho que fazer as duas coisas juntas. Eu vou fixar aqui o tema da live de hoje. Então, tenho medo de depressão. Não, tenho medo de depressão no meu filho adolescente. Esse é o tema da live de hoje. Pronto, fixei aqui. Então, eu vou contar algumas situações que eu separei aqui para vocês, alguns casos, né? E vou esperando aqui o comentário de vocês, tá? Eu tenho uma família que eu cuido e que os pais, o primeiro filho, se destacou bastante nos estudos, no comportamento. Ele é um filho que os pais admiram bastante. E o segundo filho não é tão desenvolto
na escola. E ele é um menino mais lábil, mais emotivo, né? E os pais, para incentivar o filho, o segundo, eles comparam muito o segundo com o primeiro. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. E lá no meu curso eu tenho uma aula só para isso. Não é legal comparar irmão com irmão. Mas Soraya, eu faço isso para incentivar meu filho. Então nessa situação a família fazia isso para incentivar o segundo. Olha o seu irmão faz isso, o seu irmão faz aquilo, o seu irmão faz aquele outro. Então como é que esse menino se sente, o segundo filho? Ele não se sente amado, ele não se sente admirado. Porque sempre os outros são melhor. Então, por mais que você esteja tendo uma atitude que você pensa, puxa, mas é para incentivar, para levantar ele. Comparou, errou. Não compare seu filho com ninguém. Nem com a vizinha, nem com o primo, nem com o irmão, nem com ninguém. Tá? Isso, se é uma criança mais emotiva que nem esse, tem uma genética ali propensa ali à depressão. Tem uma fragilidade emotiva, então qualquer coisa que ele ouve depreciativa baixa a autoestima dele. E ouve essas comparações todo dia dos pais, a autoestima dele vai lá embaixo. E aí proporciona a depressão. Então lembra, são coisas que às vezes a gente faz que a gente nem se dá conta que está fazendo de errado, mas que pode estar incentivando a uma depressão, por exemplo. Vão me contando, gente, vão me contando as situações de vocês aí. Caso 2. Teve uma mãe que me procurou. Soraya, minha filha tá indo muito mal na escola. Tá indo muito mal na escola, a gente não sabe mais o que fazer com ela. Nós já procuramos um neurologista, ela já tá acompanhando com o neurologista, já tá acompanhando com a psicóloga, estão investigando déficit de atenção e ela só vai mal na escola. E aí lembra que eu falo, vamos aplicar aqui o método, né? O que tá acontecendo? O método, para quem tá chegando agora, é o método POC, né? P do POC é porquê. Eu ia escrever, mas não adianta que fica ao contrário, né? P do método POC é porquê. Por que seu filho tá assim? Para depois eu pensar no O de o que fazer e no C de como fazer. Então, por que essa menina estava indo mal na escola? De repente isso aconteceu. E aí os pais estavam focando muito no como. Como fazer para ela sair? Então puseram no neurologista, na psicóloga, e estavam focando muito na escola. Melhora da escola, mas não estavam buscando a raiz da questão. Então a raiz da questão dessa menina depois, né, essa não é do curso, essa menina é paciente. Na raiz da questão dela tinha uma depressão que vinha desde a pandemia, foi desencadeada pela pandemia. Então ela não tinha vontade de nada, ela não tinha vontade de viver. E depressão não é frescura, não existe, então eu vou ser mais rigorosa com ela, vou falar para ela parar de frescura. São comentários que as mães fazem, tá? Esses. Depois eu lembro outros comentários. Não é assim. E aí a gente começou a trabalhar isso com a homeopatia, tratar, né? E aí na hora que ela melhorou da depressão, ela voltou com um ânimo pela vida, né? Hoje ela tá uma graça. E aí ela melhorou na escola.
Então, se eu ficasse focando só ali na escola, no como fazer, e não tivesse ido atrás do porquê e não tivesse arrumado o porquê, não ia adiantar nada. Ela não ia melhorar, que era o que estava acontecendo. Por isso que eles me procuraram. Porque eles já tinham buscado essas outras ajudas e nada tinha mudado. Tá? Para refletir, né? Mais um caso. Ai, Soraya, minha filha, essa também era da pandemia. Minha filha entrou a pandemia e bem nessa época ela fez 13 anos. E aí ela começou a ficar quietinha, mais na dela, mais no quarto. E eu achei que era da adolescência. Todo adolescente fica mais quietinho, mais no quarto. E a mãe deixou passar 1 ano, 2 anos, que foi o tempo ali da pandemia. E aí teve um evento lá que ela falou, não, pera, alguma coisa está acontecendo com minha filha. Então, parem com essa questão de, faz parte da idade. Não, precisa estar junto. Precisa estar apoiando. Tá? Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Se alguém tá passando por alguma situação. A Bru falou boa noite. Renata também falou boa noite. Libera, eu não sei seu nome, desculpa. Boa noite. Qual o tema de hoje? Já coloquei, né? Já fixei o tema de hoje. A Rô falou assim, oi, boa noite. Por acaso você apareceu para mim? Opa! Eu gostei muito dos vídeos. Tenho um filho de 13 anos com DM. Para quem não sabe, é diabetes tipo 1, tá? Há 1 ano está passando por muita... E ele está passando por muita coisa junto. A adolescência é difícil. Para todos, né? São muitas transformações. Lógico que não vou dizer que para um adolescente que tem diabetes é fácil, não. Mas não é porque ele tem diabetes que não é fácil. Pode ficar um pouco mais árdua esse caminho, né? Mas vamos cuidando aí da adolescência. O canal é voltado para você também, tá? Eu tenho até uma mãe no curso que o filho tem diabetes. E o cuidado é o mesmo, né? O cuidado é o mesmo. É estar ali junto, com amor, com carinho, ouvindo. Então esse canal é para você. E que bom que eu apareci aí para você. Fico feliz que você esteja aqui comigo. A Nilda falou assim, minha filha tem 14. Gente, eu vou aproveitar o comentário da Nilda e já vou pedir para vocês assim, sempre que forem escrever, não esqueçam de falar assim, eu tenho filho ou filha de tantos anos. Porque aí, de acordo com a idade, eu vou fazendo um comentário ou outro. Enfim. Minha filha tem 14 anos e tem depressão. Toma fluoxetina e passa no psicólogo e psiquiatra. Nilda, sinto muito. Difícil essa situação, né? Muito difícil. Espero que dê tudo certo com você. Eu sou homeopata, né? Eu não uso medicação alopática, não é a minha forma de trabalhar e nem de acreditar na busca, né? Eu busco a homeopatia porque a gente busca o autoconhecimento, então acaba sendo um pouco da ideia do método, né? Do método POC. Tem um pouquinho aí, uma pitadinha de homeopatia aí, porque eu busco ali a raiz da questão, né? E a gente vai trabalhando a raiz da questão. Mas desejo a você melhoras. A Rô falou, qual o seu contato? Depois você me manda uma mensagem no particular, tá bom?
Ah, a Libera falou Eliana. Muito bom. A Rô é Rosângela. Rosângela, obrigada. A Eliana falou assim, sou mãe de 3. 8, 10 e 13. Você tem me ajudado muito com o seu conteúdo. Ai, que bom. Que legal. Me conta se você já implantou alguma coisa. Me conta se teve alguma mudança. Minha filha de 12 anos está raspando o cabelo. Raspando careca? Vou falar. Mãe atípica. Explica melhor pra mim, Eliana. Então vamos lá. Então, algumas mães falam assim, quer dizer, vamos lá, mas eu tô esperando mais comentários de vocês. Eu vou continuar aqui a live, mas vou esperando os comentários de vocês, tá? Então, algumas mães falam assim pra mim, ah, Soraya, essa fase vai passar. Deixa. Então, cuidado. Cuidado pra não acontecer que nesse caso 3. Que a mãe achou que ia passar, e aí fica lá empurrando com a barriga, vai passar, vai passar. Quando ela foi ver, a filha dela já estava em depressão há 2 anos. Cuidado. Ou então, outro muito comum, meu filho não quer ajuda, o que eu vou fazer, né? Gente, o filho não tem maturidade para decisão. Lembra que a gente conversa sobre a imaturidade do cérebro nessa idade? Eu até brinco aqui com vocês na live. Nessa relação de mãe e filho, quem tem o cérebro maduro aqui é a mãe. É a mãe que é o cérebro pensante. O filho vai querer o que é gostoso para ele. E no momento aí desse iniciozinho aí de uma depressão, o que ele vai querer fazer? Ficar ali deitado no quarto. Isso que é gostoso para ele. Imagina que ele vai querer passar em consulta. Ai, dá trabalho. Tem que sair de casa, pegar o ônibus, pegar o carro, pegar trânsito. E ainda tem que ir lá na consulta e tem que falar sobre mim. Imagina que o adolescente vai querer isso. Mas ele precisa. Então não dá pra me responder isso. Ai, meu filho não quer. Não, eu até entendo que ele não queira mesmo. Mas aí precisa da ação da mãe para ajudá-lo, porque ele depende da sua ajuda para melhorar. Tá? Então vamos lá, antes de eu entrar na parte boa aqui da live, eu vou ler esses outros comentários de vocês. A Nilda falou que vai me mandar raspando partes do cabelo. Hoje alguns raspam, né? Alguns raspam metade aqui ou raspam a parte de baixo para deixar o cabelo mais menos alto, né? Meu filho chama Gustavo, ele tem 13 anos. A Rô falou, e faz tratamento com psicóloga. Agora o médico endócrino encaminhou para psiquiatra. Ele se cortou 2 vezes e chora muito. Reclama das insulinas. Diz que dói. Entendi. Ele precisa desse seu suporte mesmo. Tem um filho adolescente de 14. Ele só quer ficar no quarto e muito explosivo. Não sei como lidar. Me ajude. A gente vai conversar sobre isso hoje. Quer dizer, vamos conversar mais da questão do ficar trancada no quarto, se você pensa na depressão, tá? Do explosivo eu tenho um conteúdo só sobre isso. Uma live só sobre isso, depois dá uma olhadinha. Hoje o assunto é somente sobre depressão? Não, Sônia, não é sobre depressão. É o que a mãe pode fazer para que isso não aconteça. Tá? Mas a gente vai conversar sobre isso hoje. Sei que é difícil. 6 ou mais picadas por dia, mas é preciso. Ele diz que dói quando entra o líquido, dói mesmo. Isso começou 3 meses pra cá. Os médicos falam que é psicológico. Não, dói, arde, dá uma queimadinha. Não é psicológico, não. Eu ia falar uma maldade. Não é psicológico porque não é neles.
arde, dói, tá? E furar também dói. Furar o dedo dói. Eu sempre sofri de ter que furar o dedo das crianças, porque eu sei que dói. Já furei o meu, né? É bom sempre a gente fazer as coisas na gente pra gente saber se dói ou não, né? Então dói, ele tem razão. Então tem que ir elaborando essa ideia graças a Deus que a medicina chegou nesse ponto que consegue ajudá-lo para ele conseguir ter uma vida praticamente normal, né? Então, e trazendo o lado positivo aí, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos lá. Então, a relação da mãe com o filho é mandatório, gente. É mandatório. Não é que para não acontecer a depressão. Tem casos que vão acontecer porque vão ter algum estímulo e tem a genética e mesmo a mãe se desdobrando. Então vamos tirar essa questão da culpa, né? Não existe essa culpa. Mas existem coisas que se a mãe não fizer, ela não vai... se a mãe fizer, ela pode contribuir aí para a depressão. Então é esse alerta que eu quero trazer aqui hoje, tá? Então vamos lá. O que é algumas coisas que as mães fazem que eu falo, isso contribui aí, para quem tem uma predisposição, contribui para a depressão. Então, falta de reconhecimento e falta de elogios. Então, por exemplo, deixa eu concluir, né, ainda o raciocínio. Então, a criança se esforça, e a mãe não reconhece a conquista, o esforço. Então, por exemplo, a criança não vai bem de matemática. Ela tem uma dificuldade de matemática, sempre tira 4, 4,5, 4. Primeiro bimestre tirou 4, segundo bimestre 4,5, terceiro 4. Tem uma dificuldade nítida de matemática. Aí, primeiro bimestre tirou 4, segundo bimestre 4,5. Aí ela começou, meu Deus, né? Tá chegando o fim do ano, preciso me esforçar, né? Aí ela vai né? E se esforça, vence a barreira ali e tira 7. Para quem estava tirando 4, 4,5 e tem uma dificuldade tremenda de matemática, tirar um 7, nossa, gente, que maravilha! Que maravilha! Ela se esforçou, ela deu o máximo dela. E muitas mães fazem o quê? Tem que tirar 10. Você só faz isso, você só estuda. 7 é a média, eu quero 10. Então não houve um reconhecimento do esforço. Não houve um reconhecimento do mérito. E aí a autoestima dessa criança vai lá embaixo. Então elogie esse esforço do seu filho. Isso vai fazer bem para a autoestima dele e vai estimulá-lo a cada vez melhorar. Então, é o que eu falei ali no começo, né? Tem algumas mães que fazem isso para estimular. O intuito dela é, não, você tem que tirar 10. E o objetivo dela é estimular. Mas na hora que eu estimulo dessa forma depreciativa, eu mexo com a autoestima do meu filho e ela vai lá embaixo. Então não é legal, tá? Então esse é o item 1. Item 2, desaprovação constante. Toda hora critica. Tudo a mãe critica. Então o filho vem contar uma coisa, a mãe critica. O filho faz um comentário, a mãe critica. Olha esse seu cabelo. Seu cabelo parece uma juba. Principalmente nos meninos na cidade, né? Que aí deixar o cabelo um pouco maior. Seu cabelo parece uma juba. Olha essa roupa, coisa horrível. Comprida, folgada, larga. Arruma postura. Fica com o ombro reto. Senta direito. Come direito. Nossa, o dia inteiro ele ficou ouvindo críticas. Mas Soraya, se eu não falar, ele não vai melhorar. Ele senta torto.
ele não come direito, ele tem a roupa feia. Mas imagine você o dia inteiro ouvindo alguém do seu lado falando que você não serve pra nada, que você não presta pra nada, que você não serve pra nada, que você não presta pra nada. Ele vai acreditar. Ele vai acreditar que ele realmente não serve pra nada e não presta pra nada. Então, cuidado com esses excessos de críticas, tá? 3, falta de apoio emocional. Então, não tem aquele apoio em casa, aquela conversa gostosa, de que se tá acontecendo alguma coisa, eu tô aqui ao seu lado. E aí o adolescente, ele se sente sozinho. Ele não sente ajuda nos problemas dele. Então, é como se ele tivesse tendo que lidar sozinho com todas essas transformações. Então, é muito comum isso na adolescência, né? O filho começa a ficar mais na dele, os pais também começam a ficar mais na dele. Ah, mas meu filho prefere ficar lá no quarto sozinho e tal, então eu deixei. Aí o que os pais fazem? Se afastam. O filho se afastou, os pais se afastam. Então eu sempre falo, o filho precisa se afastar para se conhecer. Isso faz parte do movimento da adolescência. Mas os pais não podem se afastar. Se os pais se afastam, o filho se sente abandonado. Então, vou dar um exemplo. Ah, Soraya, agora que meu filho cresceu, ninguém mais janta junto. Cada um chega num horário, cada um faz seu lanche e cada um segue a sua vida. E o momento família? Onde ficou? Não tem. Não pode, gente. Não é só porque ele tá ficando adolescente que não pode ter, que não tem que ter o momento família. Precisa do momento família. Precisa estar junto. Senão ele se sente sozinho. Então, falta de apoio. Cuidado com esse falta de apoio, tá? Para ele não se sentir sozinho. 4, a comparação, né? Que a gente já conversou aqui. Então, eu queria que meu filho fosse melhor, então eu comparo ele com o primo, eu comparo ele com o vizinho, eu comparo ele... você não viu que o filho da minha amiga faz tal coisa. Então, na hora que a mãe tá falando isso, ela tá querendo mostrar, olha filho, que tal você também fazer isso? O objetivo da mãe é incentivar o filho e mostrar que, tem uma forma aqui que pode dar certo. Mas no fundo, ele tá ouvindo o quê? Olha, o outro é melhor que você. Olha, o outro é melhor que você. Olha, o outro é melhor que você. Então muda essa forma de falar. Não compare. Então, o 4 é comparações. Nem pensar. Comparação com outra acaba com a autoestima, tá? 5, medo. A mãe tem medo de interferir na privacidade do filho. Soraya, meu filho gosta lá de ficar quietinho no canto dele, no quarto e tal, então eu respeito. E aí cai no caso 3 que eu trouxe aqui para vocês. Nesse caso 3, a família, são o pai e a mãe, né? Uma família muito bem estruturada. E aí eles foram respeitando o espaço da filha, né? Só que esse respeitar deixou de estar presente, porque eles achavam que ela tinha que ficar mesmo lá no quarto. Não, eu preciso trazer meu filho para perto. Uma vez por dia ali, pelo menos, tem que ter um momento família. Então, cuidado com essa história de achar que faz parte ali da fase, que é o item 7, eu vou voltar a falar disso. Soraya, então é que eu respeito meu filho.
Concordo que você tem que respeitar e concordo que ele tem que ter esse momento. Acabei de falar disso, eles precisam desse momento. Mas esse momento não tem que ser 100% do dia. Esse momento de isolamento, tá bom? Então, tem que respeitar sim a privacidade, mas ele não tem que ficar isolado 100% do tempo. Tá? 6. Meu filho não quer ajuda. E aí a mãe larga de mão. Muito, muito, muito comum isso. Muito comum. Gente, se o filho tá entrando na adolescência, tá ali naquele limiar do... Tá ficando quietinho, tá ficando isolado, se afastou dos amigos, não tá indo bem na escola. E eu vou lá e ofereço a minha ajuda ao meu filho, e ele fala não, e eu me afasto, ele vai se sentir abandonado. E algumas mães vão pensar, mas eu fiz a minha parte, eu ofereci ajuda, ele que não quis. E alguns filhos vão pensar assim, a minha mãe não insistiu, a minha mãe não me ama. Então precisa persistir. Porque ele precisa da sua ajuda e dificilmente ele vai ter essa proatividade de vir buscar. Tá? E 7. Então, o 7 é aquela parte do... faz parte da fase, vai passar. Daqui a pouquinho ele volta ao normal. Não pode pensar assim. Então, se isolar um pouco faz parte e precisa. Mas, como eu falei, se isolar 100% do tempo, não. Isso não é da fase. Isso não faz parte. Precisa entender melhor sobre a adolescência para conseguir diferenciar isso. Tá? Deixa eu ver se teve mais algum comentário. Acho que teve, né? A Rô falou, eu fiz em mim pra ver. Não doeu. Ai, eu acho que dá. Embora eu não tenha colocado líquido. Ah, não. Tá, a insulina é arte. Eu sei que é arte. Mas como que começou de 3 meses pra cá? Antes não reclamava assim. Não esquece que agora ele tá mais sensível, né? Agora entrou a adolescência, ele tá mais sensível, tá? Lembra que tem né, essas alterações de humor por causa dos hormônios, então eles ficam mais sensíveis, tá? Tatiana falou, corrigir demais? Sim, corrigir demais não é legal, tá? Eu tenho um jeito bem crítica, né? Eu sou uma pessoa bem crítica, bem rigorosa, então eu entendo. Eu realmente entendo as mães que são bem críticas, bem rigorosas, tá? Eu tô falando aqui com carteirinho, vamos falar assim, né? Eu tenho um carteirinho sobre o assunto. Então, a gente que é mais crítica, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque senão a gente critica o filho o tempo todo. E aí eu mexo demais com a autoestima dele. Porque a referência de amor dele, que é a mãe e o pai, tá dizendo para ele o tempo todo que ele não serve, que ele não presta, que ele tá errado, que ele é ruim. E aquilo vai entrando, uma hora ele assume isso. Tá? Meu filho tem 14, ele tem muita facilidade de não se apegar a ninguém. Andréia, ele não se apega a ninguém ou ele tem poucos amigos? Me conta aqui embaixo. Tá bom. Puxa vida. Bom, então a ideia hoje é
sensibilizar vocês de que depressão não é frescura. Essa história de, então vou ser rigorosa ali, vou arrumar algumas coisas ali para o meu filho não ter depressão. Não existe isso. Então, se o meu filho tem uma constituição propícia à depressão e ele é exposto a alguns estímulos ali na adolescência, a depressão pode vir. E hoje a gente cuidou desses estímulos que podem acontecer dentro de casa. Então, meu objetivo é prevenir. Na hora que eu evito de fazer essas coisas, eu estou prevenindo. Se meu filho for uma criança que tem uma constituição para ter depressão, se eu evitar essas questões que eu trouxe aqui na live, eu estou prevenindo a depressão. Então, meu objetivo hoje é te sensibilizar sobre isso. Que a gente consiga cuidar para que os nossos adolescentes não tenham depressão. Tá? A ideia de hoje é essa. Para quem está chegando no canal, não esqueçam, temos Reels todos os dias. Então aqui no canal tem conteúdo todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. 2 vezes por semana a gente tem live, segunda e quinta-feira. Mas como dia 23 ou 26 de outubro a gente tem abertura da nova turma. Eu só vou confirmar agora se é 23 ou 26. 23 de outubro tem a abertura da nova turma do meu curso, que é o Método POC. Então, sempre que eu tenho abertura de nova turma, eu fico mais presente aqui no canal, porque se você desejar adquirir o curso, eu quero que você tenha certeza do que está fazendo. Então, eu venho aqui todos os dias durante 2 semanas, então, todos os dias não, de segunda a sexta, em lives. Então, semana passada a gente teve live de segunda a sexta-feira. Se você está chegando hoje, corre lá no feed que tá tudo salvo. E essa semana também a gente vai ter live de segunda a sexta-feira e os temas estão lá no Story. E aí, semana que vem eu não vou estar aqui no canal. Aí vem a jornada gratuita e aí o conteúdo fica fora da rede social. E aí quem quiser participar desse conteúdo, são 3 aulas, mas tem que se inscrever para receber o link da aula. Então, eu não vou estar aqui nessas lives, mas aí é um conteúdo fora da rede social. E aí, quem quiser participar, se inscreva no link que está lá na bio. Onde é essa tal de bio, Soraya? Na hora que você entra no meu Instagram, tem lá a fotinha, embaixo tem uns escritinhos. Na última linha tem um link, você clica lá no link e vai parar numa página de inscrição. E aí, você vai falar para mim, eu quero receber por e-mail ou pelo WhatsApp o link da aula. Você que escolhe lá o que você acha melhor. E aí, você vai parar numa comunidade do WhatsApp. Tem muita gente me perguntando, Soraya, eu não consigo entrar no grupo. Não precisa entrar no grupo. Para montar uma comunidade, eu preciso montar uma comunidade com um grupo. É obrigatório isso. Só que esse grupo não serve para nada. Eu só preciso da comunidade. Porque na comunidade eu vou pôr o link da aula. Tá? Então, se você entrou lá na comunidade, tá escrito lá, boa mãe. Se você parou, boa mãe não, mãe, enfim, se você parou lá numa comunidade, é melhor eu falar o nome das comunidades. Se você parou lá numa comunidade, você tá no lugar que precisa estar. Eu escrevi hoje comunidade, pronto, para não ter essa dúvida. Então, tá escrito comunidade mãe, para vocês não terem dúvida de que estão dentro do lugar que vocês precisam estar para receber o link da aula, tá? Então, semana que vem tem a jornada gratuita. E se você quiser que eu produza algum conteúdo voltado para vocês, todos os meus conteúdos são voltados aos pedidos das mães. Me mandam um direct, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tal idade, está acontecendo isso. Me dá uma ideia do que você está passando, que aí eu produzo um conteúdo voltado para você. Acho que essas são as orientações. Deixa eu só ler aqui o finalzinho, os últimos comentários. O que você me fala sobre dar castigo de 30 dias sem celular? Eles
ela está muito sem limite. Eu não sou a favor de castigo. Na primeira aula da jornada a gente vai conversar sobre isso, Fê. Se você quiser, se inscreve, que é a primeira aula, eu já tô fazendo essa aula. A gente vai conversar sobre isso. Aí na terceira aula, não, na primeira aula a gente vai conversar sobre isso. O meu ficou muito triste quando soube que não crescia mais, 15 anos. Principalmente menino, né? Menino tem disso. Minha filha diz que tá com ansiedade e com depressão. Vive no celular, não faz nada mesmo. E Cris, você já tá aqui comigo já há um tempo. Você já implantou a ideia do método? O que você achou ali no P? Do porquê? O que tá por trás disso? Que tenho que pagar uma psicóloga para ela. Ela pede já uma psicóloga? Se ela pede uma psicóloga, ela tá pedindo ajuda. Tá? Importante isso. Gente, é isso. Então, muito obrigada por terem compartilhado o que vocês estão passando aí na casa de vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. E até amanhã. Amanhã o tema da live é: tenho medo do meu adolescente se envolver com más companhias. Então, se você tiver esse medo, vem comigo amanhã pra gente conversar ao vivo. Grande beijo. Beijo, Flá. Obrigada por estar aqui. Beijo, Jéssica. Bom descanso, gente. Tchau, tchau.